Explica pra gente, professor, o direito à moradia, essa pauta permanente, ainda é uma constante? É uma constante, é uma pauta, na verdade, se a gente olha o déficit habitacional brasileiro, ele ainda é imenso, né? Então, independente dos municípios, e claro, alguns municípios têm maior necessidades do que outros, mas é uma pauta permanente, até porque se a gente pega os exemplos que tem visto recentemente, as políticas públicas pouco têm dado atenção às políticas de habitação que devem ser recolocadas ou retomadas a partir desse momento. E agora, como que o senhor analisa essa situação política e urbana? Eu acho que a gente está numa crise muito grande, acho que há uma falta de uma política, ou de um certo modo um descaso com a política de habitação, numa perspectiva de pensar em ainda, uma vez que a gente tem um déficit muito elevado, de quais são as novas necessidades para os municípios. Acho que pega diversos aspectos, tanto na área de melhoria, na área de novos projetos habitacionais, na hora de requalificar antigas habitações que têm colocadas. Ainda tem moradores que ainda estão em localizações impróprias, áreas de preservação permanente ou áreas de risco. Então, essa pauta ela é permanente, porque a gente não tem apenas a resolução do problema, mas a gente tem que ter a garantia que aquela população consiga ter qualidades de vida para prosseguir pelas suas outras necessidades e a conquista dos demais direitos. E como fazer para grandes metrópoles, por exemplo, Rio e São Paulo e Belo Horizonte, tirar essa favela, promover o desfavelamento? Com moradia, Minha Casa Minha Vida, por exemplo? Eu acho que não é apenas se preocupar com... Na verdade, tem um grande processo de regulação fundiária, de pessoas que já estão assentadas em áreas irregulares, né, ocupando há mais tempo, então para melhoria de qualidade de vida, mas a gente tem assistido recentemente, ou pelo menos nos últimos anos, um número muito grande de expulsão de população. Essa população não desaparece, o mercado imobiliário está muito forte, tem interesse por áreas hoje que também são destinadas a uma população mais baixa renda para a valorização dos seus interesses. Então não é apenas pensar na regularização, mas é conseguir uma promoção de habitação, seja numa política de habitação municipais, uma vez que agora a gente não tem grandes políticas nacionais, então os municípios têm que ter uma preocupação, e aí eu lembro especificamente no caso de Maringá, participei do Plano Local de Habitação e Interesse Social aqui em Maringá nos anos 2010, eu acho que Maringá tem que retomar as perspectivas que foram colocadas naquele momento. Eu acho que é um momento, e eu sei que Maringá até está com uma discussão muito grande com relação ao plano diretor. Se a gente pensar isso, o plano diretor e o plano de habitação, eles, de um certo modo, eles têm que ser pensados casados. Sei que o plano diretor, no caso, por exemplo, tem um discurso, né, tem uma pauta que é uma revisão, mas saliento que não é apenas uma revisão, não é apenas ajuste de pequenos pontos que vão aperfeiçoar e melhorar as qualidades, mas eu acho que tem novos condicionantes econômicos, novos condicionantes de moradia, novas condições de produção, o mercado está baixo, o mercado econômico está com dificuldades, então não é apenas a gente colocar ela como uma revisão, na verdade é criar novos parâmetros que definam efetivamente e na sua aplicabilidade o que vai acontecer na cidade para os próximos 10 anos. E para os próximos 10 anos, qual a avaliação que o senhor faz aqui sobre Maringá, no caso? O que precisa mudar? Olha, é claro que eu não conheço a fundo o município e, na verdade, depois do plano de habitação 10 anos de 2010, a gente já passaram quase 10 anos, eu acho que o município também se transformou bastante, mas tem elementos muito importantes, a gente assiste um número de vazios urbanos muito grande no município, a gente sabe que também existe vazios construídos que estão no município, então a gente tem que pensar mais do que ficar ampliando esses processos e ampliar consideravelmente as áreas de construção, é pensar na verdade solidificar esses vazios. Eu tenho uma infraestrutura já altamente instalada, qualificada, a gente está pagando, o município está pagando para essa infraestrutura, e os proprietários estão se apropriando dessa infraestrutura sem dar o destino social às áreas vazias que estão no município. Então acho que o município tem que pensar em condições de habitação, para melhorar direito à moradia, pensando nesses espaços. Não dá mais para a gente pensar também em grandes conjuntos habitacionais. O município de Maringá é um exemplo, outros municípios também, a gente não tem mais grandes áreas, fazer grandes conjuntos habitacionais. Por outro lado, a gente também verifica que os grandes conjuntos habitacionais não tiveram efetividade, criaram muitos problemas,
porque na verdade eu não tenho serviços conjuntos a eles, eu não tenho um controle social tão grande. Então pensar na verdade em projetos habitacionais de menor porte que estejam inseridos na malha urbana é super importante. Agora, na área rural, qual é a proposta? Claro, a gente pensa na questão dos municípios. Eu acho que uma das grandes preocupações com relação eu diria, a área rural, o município com relação à área urbana tem que ter um controle. A gente não pode ficar ampliando, e aí isso tem sido uma prática muito grande dos municípios brasileiros, a ampliação dos seus perímetros urbanos. Com essa ampliação a gente cria novos vazios. Não tem razão da gente ficar criando novos vazios. Eu acho que a gente tem que adensar as áreas que a gente tem para poder aproveitar a infraestrutura e todos os investimentos que o município, o poder público já faz. Se a gente cria só ampliações de perímetros urbanos, a gente nunca vai dar conta, tá enxugando o gelo. Então essa é a grande preocupação com relação à ampliação de perímetros urbanos no caso de municípios, e uma preocupação que eu acho que o plano diretor de Maringá deve ter. Alguns municípios até estão propondo a redução dos seus perímetros urbanos. E esse isolamento em casos, né, de bairros mais distantes das cidades, enfim, ou até cidades dormitórios, como a gente tem aqui Sarandi, perto de Maringá. Como que o senhor avalia isso? A gente sabe, tem um conhecimento, na verdade, o sistema de aglomerado de Maringá, né, com Sarandi e Paysandu, né, a gente sabe exatamente as condições desses municípios. É fundamental que haja uma integração maior de diálogo entre os municípios vizinhos. Cada um dos municípios tem uma capacidade de renda diferente, mas na verdade o conjunto da economia desses municípios é atrelado um ao outro, né? Grande parte dos trabalhadores que vêm para Maringá são desses municípios vizinhos. Então eu acho que tem que ter uma preocupação também da qualidade, de garantia de qualidade. Então eu acho que o papel do município de Maringá é pensar justamente como o plano diretor do município pode se atrelar e conversar com os planos diretores dos demais municípios próximos, que favorecem, na verdade, uma melhor qualidade de vida para o conjunto. Agora, professor, quando a gente fala sobre urbanismo e arquitetura, a gente também fala de um redimensionamento na área de transporte, na área de urbanismo, não é? A gente pensar o redimensionamento e mesmo pensar, na verdade, a questão do direito à moradia e as áreas, na verdade, de borda do município de Maringá, a gente está lidando com a questão de mobilidade. Tempo de deslocamento da população, qualidade do transporte. Não é apenas a gente dizer que a gente tem um sistema viário adequado, que está ampliando os sistemas de ciclovia. A gente sabe muito bem que todo o sistema de mobilidade de Maringá, ele é concêntrico no centro de Maringá. Então, eu não tenho uma comunicação com as áreas mais externas do município. Todos têm que vir para o centro para se deslocar às outras localidades. Então, eu acho que tem que ser repensado essa infraestrutura de mobilidade, a qualidade, o número de transportes, né? A gente tem que lembrar que a gente também está aumentando a faixa etária da população. Então, essa faixa etária também necessita de outras necessidades com relação à mobilidade, acessos. A gente tem que pensar em cadeirantes, pessoas com deficiência. A gente tem que pensar nas diferentes faixas etárias que acessam as infraestruturas. E aí o transporte é o que a gente mais visualiza como elemento importante, mas a gente tem a questão de saneamento, né? A gente tem a questão da preservação dos córregos e dos rios que atravessam a cidade, a questão das áreas de permeabilidade, né? A gente sabe que um dos grandes problemas de aumento de temperatura que a gente tem assistido é a falta de permeabilidade, um número considerável de perda de vegetação. Maringá era considerado uma das grandes cidades brasileiras com o maior número de área verde por habitante. O município tem perdido uma grande quantidade de área verde e de árvores. Aí tem um discurso oposto, porque para melhorar a mobilidade eu afeto essa área, né? Então tem que conjugar os diferentes elementos de infraestrutura da cidade. E a população também das grandes metrópoles também sofrem com fundos de vale, depósito de lixos urbanos, enfim. É isso? Na verdade, se a gente pegar os diversos municípios, né, eu tenho que tratar diversos elementos. As cidades, as grandes metrópoles ou cidades médias de maior porte enfrentam um questionamento de áreas de resíduos sólidos, de definição de onde vão ser os aterros sanitários, de áreas de contaminação. Cada município define um pouco o tamanho dos limites, tem definido ou tem tomado cuidado com a definição das áreas de preservação ao longo dos córregos, né, do corpo hídrico, que são fundamentais. A gente sabe que as cidades de maior porte têm um enfrentamento maior pela forma e pelo processo de crescimento que tiveram, a rapidez desse processo e uma dinâmica imobiliária
que também não foi controlada para poder garantir uma maior qualidade de vida nessas cidades. E tem algum projeto de arquitetura e urbanismo que você pode destacar como modelo? É difícil você dizer que existe um projeto de arquitetura e urbanismo como modelo, né? Eu acho que a gente tem que olhar as especificidades de cada município, né, e quais são as principais necessidades. Eu acho que se a gente pensa, muitas vezes, eu acho que não é apenas um projeto de arquitetura, mas é uma reestruturação de um sistema urbano, é um novo redesenho, às vezes é um replantio de um sistema de arborização que é fundamental. Todas as cidades brasileiras foram afetadas pelo Dia do Fogo, todas as cidades estão sentindo. Eu acho que é um momento da gente repensar o que são essas ações. Essas ações não estão acontecendo apenas lá, estão acontecendo em outras regiões do país, claro, em proporções menores, mas eu acho que é um momento da gente poder repensar o que nós estamos fazendo e o que a gente quer para as próximas e futuras gerações. Agora fala um pouquinho sobre o Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP em São Carlos. Vocês têm projetos de parcerias junto com a Universidade Estadual de Maringá? Na verdade, tem acordos com diversas universidades. Então, por exemplo, existe um papel muito importante que são os intercâmbios entre alunos e docentes das instituições, né? Então, vários alunos de Maringá e vários alunos do Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos podem fazer uma troca de período de 6 meses e 1 ano. Existem intercâmbios também entre professores, participação entre os professores, assim como eu fui convidado pelo LAPA aqui da UEM. A gente também faz o mesmo, a gente costuma convidar os professores da UEM para participar de diversas atividades em São Carlos, como é o que a gente vai desenvolver em 2020, que tem um congresso sobre espaços públicos, onde alguns professores da UEM também participarão no congresso em São Carlos. Você acabou de ouvir o professor Tomás Antônio Moreira, ele é presidente do curso de pós-graduação do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP em São Carlos. Liliana Mello, UEM FM.